Bom, então eu vou falar aqui um pouco de Kotlin funcional, tá? Na prática, porque eu vou mostrar muito código. Na verdade, a ideia aqui é meio que fazer um live code mesmo. Eu montei uma apresentação assim com todos os códigos que eu vou fazer, vou deixar disponível e tal, mas eu vou fazer tipo meio live code na hora assim. E aí, se vocês quiserem interagindo aí no meio, tranquilo, puta, não entendi, o que você tá fazendo aí, ou por quê, ou por acaso, aí vocês podem já ir trocando uma ideia. Só dando um background de funcional, tá? Primeiro, eu não sou um grande especialista de funcional, tá? O que eu vou trazer aqui são com base em pesquisas que eu tenho feito aí de algum tempinho, onde eu comecei a meio que me apaixonar por esse tipo de programação funcional, né? Eu vi uma palestra de um cara falando de funcional e não entendi nada. Foi daí que veio um start assim, falou, porra, como que os caras fazem essa palestra assim, de um tipo de programação que programa há tanto tempo e eu não entendo nada assim do que o cara tava falando. Aí que eu comecei a ir atrás e vi, tipo, pescar aí bastante coisa de funcional. E eu vi que, tipo, no nosso dia a dia, assim, na prática, o negócio ajuda a coisa pra caramba. É claro que hoje no Android não tem como a gente aplicar 100% funcional. Não tem como fazer um app 100% funcional porque toda a plataforma ela tá meio ali presa em orientação a objetos. Mas dá para tirar várias coisinhas, né, e fazer códigos bem legais. Quem é que já ouviu? Todo mundo que é desenvolvedor Kotlin? Só por acaso? Ou, isso. Não, beleza. Eu vou mostrar bastante código, alguns códigos são um pouquinho mais avançados, né, então, podendo entender, a gente para e fazer alguma explicaçãozinha mais rápida. Mas o Kotlin, só me apresentando rapidamente, né, eu sou o Cassiano Rezende. Hoje, atualmente, eu sou professor do Senai, estou trabalhando só com isso, né, professor de Android, algumas coisas relacionadas a desenvolvimento geral. Isso daqui todas as redes sociais é @Cassiano Rezende, menos o GitHub, que é só @Cassiano. Eu consegui fazer uma conta só com o meu primeiro nome, sei lá. Mas o resto é @Cassiano Rezende, pode mandar lá, a gente troca uma ideia, LinkedIn, qualquer outra rede social. Estou bem aberto para isso, né? E a questão é, Kotlin é uma linguagem funcional? Né? Quando eu comecei a estudar Kotlin, uma das coisas que o pessoal falava era que Kotlin era funcional. Só que era mentira, porque não é. Né? Assim, se você pegar um cara que manja de Haskell, uma linguagem que é inteiramente funcional, vai falar, mano, isso aí não é funcional. Ela tem algumas características de linguagem funcional, mas ela não foi feita para ser uma linguagem funcional. Ela tem algumas coisinhas ali que foi influenciada por programação funcional, mas ela não é. Ela é uma linguagem orientada a objetos, tem umas coisinhas a mais ali. Mas a boa notícia é que, apesar de ela ser uma linguagem orientada a objetos, ela tem várias aberturas para a gente começar a programar funcional. Né? Então, tem todas as características que o Kotlin tem, que é High Order Function, Extensions Functions e um monte de outras coisas lá, abrem todo o leque aí para a gente começar a programar no estilo mais de programação funcional. E aí sim dá para falar que a gente está programando mais perto do funcional. Assim como mais ou menos o JavaScript também tem essas aberturas, e não dá para falar que o JavaScript é integralmente funcional. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um pouco de prática então. Né? A primeira coisa que eu vou falar aqui é um conceito. Eu vou fugir também dos clichês de funcional, tá? Tem muita gente que vai falar de funcional, vai falar sobre. Tem alguns clichêzinhos, mas eu vou pegar um ponto aqui que é fazer um pipeline de funções. Né? Então, imagina ali aquele seguinte fluxo ali, bem tranquilo ali. Eu preciso dividir um número por 2. Aliás, dividir dois números inteiros. Na sequência, ele vai ser resultado ao quadrado. E na sequência, adicionar uma constante 2 a ele. E a gente poderia fazer algo mais ou menos assim, né? Faço uma divisão, uma função para fazer a divisão, uma função que resolve o quadrado e uma função que soma 2 e a gente resolve isso daí. Agora eu vou passar aqui no Android Studio para a gente brincar com os códigos, tá? Então tá lá. Se eu quisesse chamar isso daí na sequência, né, fazer aquela sequência lá, eu faria mais ou menos assim, né? Val result igual. Primeiro eu faço uma divisão. Vou colocar números aleatórios aqui, 27,3. Depois eu faço uma val result 2 igual. Aí eu vou chamar aqui o quadrado
passando o meu result. Depois eu tenho um val result final. Que basicamente eu vou chamar a última função aqui, passando o resultado. Result2. Depois eu posso dar um print, sei lá. Print do result final. E a gente tem, basicamente aqui é uma abordagem tradicional, né, convencional. Eu poderia diminuir um pouco esse código, né, porque percebam que conforme eu estou chamando uma função, né, o output de uma função é justamente o input da próxima. Então o output ali da divisão é o input da função quadrado e o output do quadrado é o input da função somar. E se eu quisesse encadear outras funções, eu iria criando variáveis e fazendo isso daí. Posso escrever esse código de uma outra forma, né, fazendo assim. Deixa eu apagar tudo. Vou deixar aqui um result final igual. O resultado da divisão eu vou passar para a função quadrado. Divisão. Bem lindo esse código, né? E o resultado da função quadrado, eu vou pular uma linha aqui só para caber na tela. Eu vou passar para a função somar 2. Então eu poderia encadear essas funções dessa forma, não poderia? Né? Ou seja, estou fazendo a mesma coisa, o output de uma função serve como input da próxima função. Se eu quisesse, eu poderia até botar o print aqui, né, e resumo toda a minha lógica numa linha só. Cadê? Tá, sumiu aqui. Tá. E aí não tenho mais nada. Beleza. Qual que é o problema dessa abordagem aqui? Né? O problema é que o código está começando a ficar complexo, né? Estranho. Não é uma boa ideia programar assim, mas ele funciona. Né? Na compilação daria praticamente a mesma coisa do que eu estava antes. Né? Mas, e conforme eu vou colocando funções aqui, né, compondo funções, isso aqui vai ficar muito complexo e impossível de manter. Então, assim, não é uma forma interessante de trabalhar. Para isso, né, existem algumas linguagens, as linguagens funcionais, elas têm o comando pipe, né, que é o que eu vou tentar fazer aqui no Kotlin. No Kotlin não tem o pipe por padrão, então a gente pode criar um pipe, né, e o pipe faz justamente isso, ele pega o output de uma função e joga para a próxima função, né, e vai encadeando. Quem trabalha com o sistema Unix, alguém trabalha com Unix, aí, Linux, alguma coisa assim, né, tem um pipe lá, provavelmente vocês usam o pipe toda hora lá nos comandos de Unix, serve justamente para isso, para pegar o resultado de um programa e jogar como input do próximo programa. Isso vem mais ou menos da ideia de linguagem funcional. Aqui eu poderia fazer assim, então, ó. Poderia ter um fun aqui. Eu vou primeiro começar com int, tá? Porque essas funçõezinhas que eu estou trabalhando aqui, elas são todas int, mas depois a gente faz uma abordagem um pouquinho melhor. Eu vou fazer uma função int.pipe, ou seja, uma extension function chamada pipe, que vai trabalhar em cima do tipo int, né? E essa função, ela vai receber uma outra função, que eu vou chamar de f. Como eu estou trabalhando só com int por enquanto, ele vai mapear um int para um int. Né? Basicamente isso que ele vai fazer. E o retorno dele também vai ser um int. Né? E o que ele vai fazer vai ser basicamente aplicar o retorno da função na próxima função. Então é f de this. É isso que o pipe vai fazer. Vou deixar aqui uma função inline só como boa prática para esse tipo de questão. Mas tudo bem esse código aqui, pessoal. Todo mundo consegue entender isso aqui? Beleza. Só com essa funçãozinha aqui, eu conseguiria fazer algo assim. Divisão, vamos lá, de 27 por 3. Aí eu vou chamar um pipe. Né? Passei para frente. E aqui eu vou chamar a funçãozinha quadrado. Vou pegar o it, vou mandar um pipe aqui. Vou pegar o somar it
e aí eu já tenho aqui algo mais interessante. Pelo menos quando você olha esse código, você consegue entender um fluxo mais interessante do que assim, com certeza, né? Não que na primeira abordagem também não tinha nada de errado, mas aqui a gente está tentando puxar um pouquinho mais pro funcional. Eu dou um pipe nas funções e o resultado de uma se aplica à próxima, à próxima e à próxima. Esses dias eu estava trocando ideia com um cara e ele olhou para mim e falou, cara, mas isso daí o let faz. Tu não conhece o comando let lá do Kotlin? Né? Ele falou, cara, isso aí o let faz. O let faz justamente isso, né? E de fato faz. A grande diferença é, primeiro, o propósito. Né? O let não surgiu com exatamente esse propósito. O pipe ele vem de linguagem funcional. Né? Tanto que essa escrita aqui eu tirei de uma biblioteca funcional que eu vou comentar lá no final. Né? Então, mais ou menos ele faz a mesma coisa, só que ele surgiu com outro propósito. Né? Então, você usar o let não é a mesma coisa que você usar o pipe. Né? Quando você está lendo um programa que tem lá let, depois .let, sei lá, não é a mesma coisa de você estar fazendo um pipeline aqui. Outra coisinha que dá para deixar isso aqui um pouquinho mais legal, né, e deixando o pipe mais parecido como um comando, não como uma função, é usar um infix. Né, deixar como uma função infix. Né. Todo mundo manja o que é um infix? Que eu consigo fazer quando eu deixo uma funçãozinha como infix function? Né. Aqui é o seguinte, né, o pipe ele era uma função normal, uma função de extensão, então eu chamei ela aqui em cima da função de divisão, em cima das próximas. Quando eu deixo ela como infix, eu posso usar ela como mais ou menos como um comando, então aí eu não preciso do ponto. Né? Eu passo o comando pipe, que eu acabei de criar aqui, e também é uma outra forma de escrever isso daqui. E aí ele vai criando o pipelinezinho assim. Eu poderia até fazer o próximo pipe aqui para fazer o print também. Print ln it, tá. Ele tá dando um problema aqui, mas depois eu arrumo isso daqui, porque quando eu fiz o pipe aqui em cima, eu defini que ele é um pipe de int, né? Então ele só funciona para tipo int, o que não é uma boa ideia, né? Se agora eu quero fazer pipe com strings, eu tenho que criar uma outra função de string, né? Na verdade aqui a gente pode usar o generics do Kotlin, né? E deixar uma função genérica de um tipo x para qualquer tipo y, e aí ele funciona. Para isso eu vou deixar ela genérica já para conseguir usar aqui o println no conjunto do pipe também. Eu vou simplesmente mapear de P para R e vou deixar uma funçãozinha P que retorna um R. Tá certo isso? Não, aqui ó. Beleza, e aí magicamente ele passa a funcionar aqui, porque o último comando foi um println que retorna unity, então dá tudo certo. Uma outra forma de escrever isso daqui, né, tudo bem isso aqui, pessoal, tranquilo? Dá pra... uma outra forma de escrever isso daqui, né, eu deixei como... Eu gosto mais de usar assim, como infix, porque parece mais um comandinho, e dependendo do que você está fazendo faz todo sentido. Se você está fazendo ali de fato um pipeline de functions, né, ele vai fazer todo sentido. Mas eu poderia escrever isso de uma outra forma, que é legal também, né, que é, ao invés de eu passar aqui uma função lambda, eu passar a referência da função. Fica mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou dar um pipe da função quadrado, pipe da função somar 2 e no próximo eu dou um pipe da função println e aí basicamente eu escrevi a mesma coisa trocando alguns comandinhos ali. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Então eu tirei lá os lambdas e passei as referências das funções, como as funções batem ali os retornos e tal, tudo generics, isso aqui funciona. Fica um um estilo de programação mais próximo também do que a gente conhece de programação funcional. Então, a primeira coisa que eu queria trazer era isso daqui, tá? Esse comandinho pipe.
Como eu disse, o let faz quase a mesma coisa, né? Tipo, você só basicamente trocou o nome de pipe para eu poder usar o let aqui, mas o propósito é diferente, né? Então, se eu estou trabalhando com estilo, quero fazer totalmente funcional, o let é esquisito ali no meio do propósito. O pipe faz muito mais sentido para fazer essa composição de funções aí. Tranquilo? Tá. O meu código aqui em cima, ó, ele bem simples também, tem uma divisão, uma função quadrada, uma função somar 2. Ele tem um problema, tá? Se eu chamar essa função aqui do jeito que está aqui, ó, 27 por 3 vai dar 9, eleva ao quadrado, não sei o que, vai dar tudo certo, né? Mas e se eu fizer assim, né? Passar a 0 aqui, o que acontece? Vai dar ruim, né? Eu vou ganhar um exception, né, de brinde. Eu vou deixar esse código comentado aqui só para deixar como referência. Eu vou ganhar um exception, né? E exceptions não são legais, né? Então, como que eu vou tratar isso daqui? Eu poderia ir lá na função divisão, então, porque o exception é aqui, não posso ter uma divisão por 0. Eu poderia fazer isso aqui, não poderia? Deixa eu tentar dar uma solução aqui. Poderia colocar um if, se o b for diferente de 0, deixa eu fazer assim, return dividido por b. E aí eu já tenho alguma travinha ali, mas se não, eu vou fazer uma outra coisa. Se não, eu vou dar um throw exception, sei lá, qualquer coisa aqui, deu ruim. Legal isso aqui? Ótima solução, né? Vamos compilar, botar para produção e tá tudo certo, né? Na verdade, não troquei 6 por meia dúzia, né? Porque primeiro que eu vou continuar ganhando mais exception, não adiantou de nada, né? Mas o pior disso não é nem a exception, eu poderia fazer outra coisa aqui. Eu poderia, sei lá, dar um return 0. Vai ficar mais bizarro ainda, porque o meu resultado ia ficar errado, né? Então, e o que fazer nesse caso, né? Bom, aí a gente tem que parar e pensar, né, o que está acontecendo aqui. E aí o funcional também, algumas características do funcional vai ajudar em coisas assim. O que acontece é que eu deixar ela lançando uma exceção aqui, ou alguma outra coisa, né? Isso aqui é um side effect, né? Ele já não é mais uma função pura, né? Porque eu disse ali no começo que é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro, né? Então, se eu tenho o mindset funcional, ela sempre tem que funcionar assim. Qualquer 2 inteiros que eu mandar vai me retornar um inteiro também. E se for uma função pura, sempre o mesmo input tem que voltar ao mesmo output, né? Então aqui eu já tenho um side effect. E aí ela vira uma função mentirosa, né? Porque eu estou dizendo aqui que ela retorna int, mas nem sempre ela retorna int, porque tem um caso aqui que ela não retorna int, ela lança um exception, ou eu posso até fazer outra coisa aqui, mas seria um outro caso, né? Então eu tenho aqui uma função que acaba mentindo para mim no meu código. Isso aqui, se a gente começar a reparar no tudo que a gente faz, a gente consegue encontrar um monte de casos assim. É claro que o caso de divisão é só um caso didático, mas você consegue pescar aí vários casinhos assim no seu próprio código de funções que estão mentindo. Elas dizem que retornam uma coisa, mas talvez não retornem aquela coisa. Tem aí um efeito colateral, tem um side effect, né? Para isso, as linguagens funcionais elas têm os data types específicos para esse tipo de coisa, né? E depois outras bibliotecas, tipo o RX, outras coisas também, tem aí coisas parecidas, né? Mas aí entra aquelas coisas, functions, monarchs, eu não vou entrar nesses termos especificamente, porque eu vou entrar mais na prática, mas o que eu poderia fazer aqui não para melhorar, mas simplesmente para consertar isso daqui, né? Eu tenho a função é essa mesmo, ela é uma divisão e às vezes se eu mandar 0 ela não vai ser, né? Eu posso criar aqui no Kotlin não tem, né, por padrão, mas eu posso criar um data type novo, né, que eu vou chamar de maybe, né, que é um talvez, né? Ou seja, talvez eu retorne um int. Maybe. Talvez eu retorne um int. Talvez não. Por que talvez não? Porque talvez
isso daqui aconteça, talvez ele caia aqui, né? Então, o maybe, né, ele está presente em algumas linguagens funcionais, acho que ele vem do Haskell, algumas outras linguagens também tem o tipo maybe, ele serve justamente para isso. O maybe, geralmente, ele vai botar dois valores. Na verdade, um valor e a falta de um valor. Então, por isso que é talvez. Talvez tenha um inteiro aí, mas talvez não, né? Vou voltar um pouquinho aqui para a apresentação, porque tem uma parte meio... Aqui era o que eu já falei. Blá, blá, blá. Exceptions. Aqui já é a implementação da classe. Tá, vamos botar esse código aqui. Esse maybe seria a implementação desse data type aqui, né? Vou criar uma classe selada ali, chamada maybe, e ela vai ter duas outras classes dentro. Na verdade, uma classe e um objeto dentro. Um que eu chamei de sum e outro que eu chamei de none. Ou seja, ele pode ter um valor, se ele tiver, ele vai ser preenchido no sum, ou não. Se não tiver um valor, ele vai receber none, que é o tipo nothing aqui do Kotlin. E aí é nothing mesmo, é nada, tipo, não tem nada. Vou fazer a implementação dessa classe rapidinho aqui. Então é uma sealed class, maybe, então alt A. Ela vai ter uma class sum, alt A, val value A, maybe, ou ela vai ter um object none, que vai ser um maybe de nothing. Tudo bem isso aqui, pessoal? Então, eu basicamente criei um tipo de dado novo aí, que é uma tranquilo, o conceito de sealed class, uma classe selada, né? Para que se alguém nunca ouviu falar nisso, é basicamente só essas duas classes podem herdar da maybe ali. Então não teria uma terceira opção, né? Então aqui, eu estou voltando um maybe de int, então ele vai ter ou é sum ou é none. Ou tem alguma coisa ou não tem nada. Então aqui eu vou poder fazer assim, ó. Se der certo a minha conta, eu vou retornar um maybe de sum com esse valor dentro. Se der errado, eu não vou mandar uma exception. Eu vou dar um return de um maybe de none. E aí sim, de fato, eu tenho uma função que não tem side effects, né? Que ela diz exatamente o que ela faz. Ela vai retornar talvez um inteiro. Né? E eu não estou mentindo para o programador que está ali. E aí quem vai ter que tratar isso depois é quem for chamar ou quem for resolver isso daí. Mas aqui eu já tenho alguma coisa. Tranquilo isso aqui, pessoal? Beleza. Tá, mas o que é exatamente esse maybe aí? Esse maybe, ele é basicamente um wrapper, né? Aí aqui entraria aquelas outras coisas que o pessoal de funcional fala. Tem gente que vai falar que é um monad, um functor, mas basicamente pra gente não importa muito. Vamos entender que é uma caixinha, né? Uma caixinha onde ele pode ter um valor ou pode não ter. Mas, no caso, é só uma caixinha, né? Agora, o que é interessante é como que eu vou acessar o valor dessa caixinha, né? Porque aqui, ó, do jeito que o código está aqui, beleza, né? Ele vai retornar aqui um maybe de int ou um maybe de none e ok, tá tudo certo. Mas como que eu vou acessar esse valor aqui depois, né? Porque se eu chamar assim, ó, val, eu vou chamar de R só para divisão 3, sei lá, qualquer coisa. Esse R aqui, deixa eu chamar com valores certos. Esse R aqui, eu sei, se eu chamar desse jeito, o R vai ser um maybe de sum com valor 9. Né? Se eu chamar desse jeito, eu sei que o R vai ser um maybe de none, sem valor. Mas aí como que eu vou acessar esse valor depois? Né? Como que eu vou pegar o valor que está lá dentro ou não? Aí eu teria que fazer algum when aqui, alguma coisa assim. Né? Geralmente, né, quando você trabalha com uma linguagem funcional, você vai fazer um map desse tipo.
Aí você vai mapear. E daí, basicamente, vem os maps. A gente está acostumado a fazer map em iterables, né? O map numa lista, o map em alguma coisa assim. Mas a gente poderia fazer um map aqui nesse tipo aqui. E dentro do map, aplicar uma função. Né? E aí, sim, eu consigo trabalhar com esse valor com a funçãozinha map. Né? Mais ou menos o que tenta explicar esse slide aqui, né? A gente pode, esse map a gente vai criar ali, né, daqui a pouco, mas o que o map vai fazer? O map não é simplesmente pegar o valor lá dentro, né? O map ele vai aplicar uma função, né, naquele valor e depois fechar ele de volta. Então aqui nesse exemplo, vamos supor que eu tenha lá um maybe com valor 2, né? E aí eu quero aplicar quero simplesmente somar 3 nele. Né? Aqui eu tenho o valor, eu só quero somar 3, né? Para dar um resultado 5. O que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir essa caixinha, né? Dar um wrap nele, aplicar uma função que soma 3 nesse valor, e aí eu vou ter um novo valor, vou fechar numa nova caixinha e vou retornar uma outra caixinha fechada com valor 5, né? Então, eu não vou ficar trabalhando com o valor que está lá dentro do maybe, eu vou trabalhar só com o maybe. Se eu quiser acessar esse valor, eu aplico uma função nele, através do map, e aí eu faço alguma coisa. Senão, não faço nada. E aí, o que acontece se eu aplicar essa mesma função, né, e não tiver nada? Né, sei lá, abrir a caixinha e está vazia, que é o caso lá da divisão por zero, ele volta none. Né? Se eu fizer isso, eu vou abrir a caixinha, vou ver que não tem nada lá, simplesmente vou fechar a caixinha e vou devolver o mesmo tipo vazio, digamos assim, o mesmo none. Né? Então ele não aplica, ele não quebra o programa, ele simplesmente não vai aplicar a função quando a gente acha esse tipo de situação. Né? O código do map é mais ou menos esse aqui. Né? Então é basicamente uma função map que vai receber um f, vai mapear de A para B e vai retornar um maybe também. Mas aqui que ele faz tudo a mágica, ó. Ele vai fazer um when, vai perguntar se é none, ou seja, se a caixinha estiver vazia, ele só retorna. Ele retorna a mesma caixinha vazia. Se não, ele vai abrir aqui a caixinha, aplicar a função nela, fechar uma nova caixinha e vai retornar essa nova caixinha fechada aí pro resto do nosso programa. Vou aplicar a função aqui, depois a gente vê como que usa aqui. Aqui foi só um teste. Então vou fazer aqui um inline fun map. Deixa eu dar uma olhada no que eu estou fazendo aqui. F de A para B, maybe de B. Vai ser um F de A para B e vai me retornar um maybe de B. Certo. E aqui eu dou um return e aí eu faço toda a verificação que eu deveria fazer ali. Então, quando essa caixinha é none, simplesmente retorno ela mesma. Ou se ela é alguma coisa, eu vou abrir uma nova caixinha, maybe.sum, e vou aplicar a função f no value. E aí basicamente eu tenho agora uma forma de acessar esse valor, aplicar uma função lá, né, e fechar uma nova caixinha e voltar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Hã? E se a função retornar um nome? A função é isso. Que função? Essa daqui? Isso. Deixa. Seria melhor que ela já retornasse, a gente assumisse que ela sempre vai retornar no som. É um bom teste para fazer. Eu não pensei nisso. Se aqui já retornar um none, Isso. provavelmente. Essa função da nome. É um bom teste para deixar aqui para a gente fazer. Né?
Mas é ótimo ponto para a gente fazer. Mas o resto tranquilo, pessoal? Aplica a função no valor, em cima do valor, e retorna uma nova caixinha. Basicamente era isso. Então, ó, alguns exemplos aqui, como que seria isso aqui no final, né? Eu vou ter ali um tipo maybe, sum, 9. Mandei o valor 9 lá e dei um map e falei ele dividido por 3. E o resultado eu vou ter um sum de 3. Né? Se eu aplicar aqui o map nesse e dividir ele por 0, ele simplesmente não vai quebrar. Ele vai me retornar um nothing e depois eu trato esse nothing de alguma forma. Tranquilo? Então aqui ó, era o ajuste da função de divisão, eu já fiz aqui, né, o ajuste da divisão. E agora eu posso simplesmente mudar um pouquinho as coisinhas aqui, ó. Em vez de dar um pipe aqui, né, porque o divisão é o único que está retornando maybe, porque é o único que pode ter um efeito colateral. Né? Eu não preciso retornar maybe no quadrado, porque qualquer x ali, se eu mandar um int, ele vai conseguir fazer. Não tem uma outra opção aqui. Então não preciso desse caso. Então nesse caso aqui, ele tem um map, né? Eu vou mapear, abrir a caixinha. Só que nesse map, aí eu passo a função quadrado. E no final, aqui, ó, como eu estou usando o map, né, ele vai me retornar uma nova caixinha. Né? Então aqui eu posso fazer um map de novo. Né? E basicamente eu troquei ali os pipes por map, porque eu estou mapeando. Então aqui, nesse caso aqui, ele vai me retornar uma nova caixinha, um novo maybe. Né? E o último pipe aqui seria agora interessante abrir ele assim, né? Que ele chegou aqui com um maybe, né? Então pode ser que não tenha valor nenhum aqui. Se eu rodar desse jeito, obviamente não vai ter, porque aqui ele já vai retornar nothing e qualquer mapeamento que eu for encadeando aqui, ele não vai ter nada e chegar aqui no final, ele vai ser uma caixinha vazia. Então, aí aqui eu poderia fazer, ou eu poderia já incrementar com mais alguma outra função lá, um or else, também é uma coisa que a gente vê por aí. Né? Tipo, eu vou pegar esse valor, or else, alguma coisa. Né, que também veio mais ou menos dessas ideias. Ou aqui eu posso fazer o when também, né? Que é o when. Aplicar o when nesse it aqui, mais ou menos o que eu fiz lá em cima no map. Quando is none, posso dar um print aqui. Impossível resolver. Beleza, tô cortando um pouquinho mais tranquilo. Ou is maybe.sum. Aí para acessar o valor eu simplesmente dou um it.map. Vou deixar desse jeito aqui, que era mais ou menos o jeito que eu simplesmente estou printando o valor. Ou seja, eu estou mandando a função printl para dentro do map e ele vai ser aplicado lá dentro, em cima daquele valor, e vai dar tudo certo. Tranquilo, pessoal? Legal. Então, basicamente aqui, e aí aqui foi basicamente onde as coisas se resolvem e é onde a mágica acontece. Né? Existe uma biblioteca chamada Arrow, né, que ele traz basicamente tudo de programação funcional para dentro do Kotlin. Isso que eu fiz aqui era só uma coisinha, tentar fazer um tipo maybe, né, que não existe, mas ele pode começar a existir para dentro do Kotlin, mas existe um monte de outros tipos, outros data types para a gente trabalhar, né, e um monte de outras coisinhas ali de funcional para a gente trabalhar. E o Arrow é uma biblioteca que faz isso, né, basicamente. Então ela é programação funcional tipada em Kotlin, né, e ela vai tentar trazer, tipo, para o cara que programa em funcional, ele vai meio que se sentir em casa. Porque ele vai ter todos os tipos, mais ou menos, que ele está acostumado. Mais ou menos, era o esquema do pipe ali. Né? Pô, tem um let que faz a mesma coisa, mas o let não é o let não é o pipe.
né? O verbo é diferente, né? A intenção deles são diferentes. Então, a biblioteca ele tenta trazer essa língua franca aqui para quem programa em funcional ou quer programar em funcional para dentro do Kotlin. E aí ele vai trazer tipos como o option. O Aaron, na verdade, o option é o maybe que eu fiz aqui, chamei de maybe, lá o Aaron chama de option, que também faz todo sentido, é option, ou seja, tem um valor ou não. Né? Mas tem outros valores também, tipo o try é para quando vai ter uma exception, o IO para quando eu vou fazer alguma relação de I/O mesmo, function, monad, aí ele vai ter todos os tipos mais a fundo, de fato, de programação funcional. Tranquilo, pessoal? Basicamente era isso, tá? De código. Vamos lá. O que tem que dar aqui? Aqui ele tem que dar essa impossível, uma boa, né? Rodar. Run. Cadê ele? Não vai aparecer não. Ah, tá. Demorando. Porque esse projetinho aqui é um projetinho Android. Tá. Deu alguma coisa aqui, mas não tem nada a ver com o código. Erro running. Ele não achou no modo web, né? Clica no martelinho, dá um clique ali. Ah, boa. Você clica offline também? Offline, que é o que Vamos lá. Run. Não sei. Class not found. Que estranho. Eu não tenho nada nesse projeto, só tem isso aqui. não esquenta não. Nunca tentei. Não sei. Não faço ideia, porque não tá rodando. A gente tava discutindo até sobre a função Mac lá em cima, o Gabriel queria falar um pouco disso. Aqui? Assim, só que tipo, não tem como falhar porque o F que ele recebe sempre vai retornar B. Então ele não retorna maybe B, ele só retorna B. Se pudesse retornar maybe, seria outra função que F retornaria maybe e aí simplesmente retornaria F direto. Entendi. Faz sentido. Sanar aquela dúvida. Mas o B é qualquer coisa. Não, ele não está restringido o fato dele ser maybe. Entendi. É porque eu poderia... É porque é meio loucura, né? Tipo, fazer um maybe de maybe. Era isso, mais ou menos, né? Mais ou menos. É um maybe de maybe, porque como é um tipo genérico, ele pode receber maybe de int. Talvez tenha. É. É uma lista de listas. Acontece. O list de list eu já vi. Uma caixa dentro da outra. Maybe de maybe. Beleza, pessoal? Aqui, ó, eu vou disponibilizar esse slide depois, né? Eu botei todas as referências que eu tirei daqui. Como eu falei, eu não sou um grande especialista de funcional, então eu tava pesquisando pra caramba nos últimos praticamente 3 meses aí, vendo sobre programação funcional aplicada a Kotlin, né? Então, para montar isso daqui, eu tive várias referências. Uma muito boa foi essa daqui, do Hadi Hariri. Basicamente, um monte de coisa que eu tirei daqui veio dessa apresentação aqui. Depois tem esse vídeo aqui desse cara explicando o que é um monad, que é uma das coisas mais difíceis de entender como está funcional o monad. É um negócio muito esquisito, mas depois você entende e fala, pô, até que faz sentido.
Mas aqui também falando de functors, applicative, é basicamente... quando você vai começando a estudar, você vai ver que várias coisas são a mesma coisa com nomes diferentes, né? Mas no final tudo é a mesma coisa, né? Tem esse blog aqui também deixa eu ver, isso, do Leandro Ferreira, um cara da Nubank, tem umas coisinhas de funcional lá também. Eu tirei até coisas do JavaScript, ó, esse post aqui, ele tá falando de monads em JavaScript, e é bem interessante, porque o JavaScript é uma linguagem bem fácil, então dá para você abstrair para qualquer outra linguagem. Então foi uma boa referência também que eu tirei para esse tipo de coisa. Bom, como eu falei, é um tipo de programação que eu estou adotando no dia a dia mesmo, né, para onde eu penso em fazer alguma coisa que não necessariamente eu precisaria, trago coisinhas do funcional. Tipo, usar esses tipos, né, os data types. Às vezes, dependendo do projeto, você não vai querer que eu botar a biblioteca Arrow ou uma biblioteca inteira dentro do seu projeto, porque dependendo da coisa ali, putz, você botar uma biblioteca vai aumentar o APK e aí isso pode gerar um outro problema. Mas você tendo esse mindset, dá para você ir aplicando aos pouquinhos aí e deixando o seu app um pouquinho melhor. É melhor até para testar isso depois, né? Dependendo de como você monta, fica muito, muito mais fácil de testar, né? De aplicar testes unitários. Então, eu acho que tem muitas vantagens aí em usar o funcional. Tudo bem, pessoal? Ficou confuso para alguém? Ou, tipo, entendeu nada? Outra coisa que eu fiquei curioso foi por que não usar o optional do próprio Kotlin, né? Que ele é um type. Boa pergunta, não sei de responder agora. É que é só botar interrogação no final. Não, mas você tá falando deixar deixar a variável como nula? Nulável. É nulável? Não, aí outra. Não, aí não. Aqui não tem nulo, né? Linguagem funcional não tem nulo. É porque se você abre essa brecha, você pode tomar um pointer exception aí, depois, de bobeira. Porque você vai ter que ficar fazendo verificações e tal, né? Mas aqui a gente meio que foge dessa questão. É o princípio, né, do maybe. É. Eu posso ter um tipo ou não. E o optional é isso, eu posso ter um valor ou não. A grande diferença é que o seu não é um null pointer exception, né? Ao tentar acessar. A não ser se Eu você... acho que o maybe é uma option para trabalhar com Android, pelo fato de a gente ter tanto código Java por debaixo, é melhor. Porque às vezes o optional do Kotlin não é suficiente. O negócio só deve ser anulável, mas vem vir como não anulável. Algumas coisas no Kotlin ele vem com Android. é o que vem com exclamação só. Tá. Não vem como anulável, mas pode ser nulo. Faz sentido. Pode ajudar nesse caso. Uhum. E também, pessoal, não é... Acho que o intuito dessa apresentação também não é trazer um mundo melhor, mas talvez um mundo diferente, né? Não é que eu tô falando que puta, é melhor usar isso aqui do que, sei lá, outra abordagem. Mas é diferente, é interessante, né? Pode resolver problemas aí, né? E no caso de ou deixar anulável ou usar um data type assim, eu prefiro um data type assim do que o anulável. Mas alguma questão, pessoal? Não, cara. Foi bem legal. Bom, valeu. Então, era isso. Valeu. Valeu.